divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada. Dando continuidade à nossa tradição de junho, as tradições juninas, com as festas juninas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa tradição tão forte que existe no Brasil inteiro. Como eu já disse, culturas diferentes, regiões diferentes vão festejar de forma diferente. Mas eu queria trazer para vocês um pouquinho de como começou tudo isso, como começou as festas juninas, né? Quem que trouxe as festas juninas para o Brasil? Foram os portugueses, pela colonização, então eles vieram para cá e eles trouxeram toda essa forma, né, de se festejar os santos, uma vez que Portugal, sendo um país católico, quando eles vieram para o Brasil com os jesuítas, então foram sendo introduzidas, né, essas festas aqui no Brasil. A gente festeja Santo Antônio, que é um santo muito conhecido pelos portugueses, era muito festejado, muito homenageado, porque Santo Antônio ele era português e ele, então eles trazem, né, essa cultura para nós, essa parte religiosa de Santo Antônio. Depois você vai ter São João Batista, que era primo de Jesus, foi o discípulo ali que batizou Jesus, né, que levou a coisa da a água, a purificação, né, essa coisa toda. E São Pedro, por ele ser o primeiro evangelista, né, depois que Jesus morre, então ele passa a ser, como Jesus diz, né, a pedra que vai edificar todo o cristianismo. E o primeiro Papa, então, eles são trazidos através dos portugueses que faziam já festas, homenagens em comemoração a todos eles ali, né? É a segunda maior comemoração das datas que a gente tem, só perde para o Carnaval. E a festa vai que vai. Antigamente era junho, agora já passou também para julho, então a gente tem as festas juninas e as festas julinas lá no Nordeste, em que há uma grande, mas uma grande festa, né? O pessoal ali se prepara por muito tempo, se prepara o ano inteiro para poder ter uma festa maravilhosa, né? Bom, a gente tem inclusive campeonato de quadrilhas, de dança, eles se preparam em tudo, na comida, nos trajes, nos ensaios das danças. Então tem prêmios, se ganha prêmio, e é muito, muito festejado, principalmente pelo povo nordestino. Aqui em São Paulo, a gente tem as quermesses, a gente tem as escolas que acabam fazendo também a festa junina. No Rio de Janeiro a mesma coisa, Centro-Oeste, no Sul, e cada um tem a sua forma. Mas o que não muda, né, nas festas juninas são a comida, a forma de se vestir, as danças, né, tudo isso, tá? Vamos lá. Bom, então, como eu falei, elas vieram no período da colonização do Brasil, foram trazidas pelos portugueses. E quando a gente tem aqui, assim, quermesses, né, que você tem ali as danças também, não deixa de ter a quadrilha também para dançar. Você tem fogueira, tem que ter fogueira, bandeirinha, mastro, balãozinho, né, bandeirinhas para enfeitar. Você tem as comidas típicas, você tem como comida típica muito usado o amendoim e a canjica, né, e o milho, desculpa. Então você tem aquelas cuscuz, canjica, você tem arroz doce, você tem vários tipos, pamonha, curau, todas essas coisas que são feitas, né,
tanto de milho quanto de amendoim. Tem as bebidas típicas que você tem, o quentão, que é feito com gengibre, você tem o vinho quente, tem várias sopas, né, que são servidos também, tem o tal do típico churrasquinho, né, principalmente aqui em São Paulo, e você tem, inclusive, brincadeiras que são feitas, então você tem a pesca, você tem o joga argola, tem várias coisas, né, várias brincadeiras, e aí se arrecada um dinheiro, esse dinheiro ou fica para a escola, ou fica para a igreja, geralmente as igrejas aqui em São Paulo festejam, tem a festa junina. Eu estava vindo para cá e eu passo em frente à igreja ortodoxa, que é enorme aqui em São Paulo, e ela vai ter festa junina. Então, assim, os cristãos, eles acabam realizando essas festas. Então, começaram já, né, começou o mês de junho, já começaram aí as quermesses, né, as chamadas quermesses. Tem também a roupa típica, né? Então você vê que os vestidos, nossa, cada vez mais bonitos, mas eles eram feitos de retalhos, então era todo com pedacinhos, então forma aquele colorido, as estampas têm flores, mas ao mesmo tempo tem xadrez, aí vai ter um liso, então os vestidos são feitos com muita renda, bem rodados, e você tem o chapéu de palha, que é típico tanto para o homem quanto para a mulher, você tem, tem agora até chapéu já com trancinha e tal. Então você vê que existe toda uma magia dentro dessas festas juninas. E existe mesmo um porquê delas serem mágicas, tá? Vamos lá. No catolicismo, né, ela celebra os 4 santos, que é Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Por que a gente não tem, né, a festa tradicional de São Paulo? Porque é festejado junto com São Pedro. Os dois acabam tendo suas relíquias levadas para Roma na mesma época, no mesmo dia, que é 29 de junho. Então, por isso que São Paulo e São Pedro são festejados no mesmo dia, certo? Aí você tem também, né, dentro de Santo Antônio, você vai ter os pãezinhos de Santo Antônio, e que são no dia 13, as pessoas vão à missa e aí pegam o pãozinho, que significa fartura, significa que não faltará alimento na sua casa. Então você vai pegar o pãozinho, você pode comer esse pão, porque ele vai estar consagrado, ele vai estar abençoado para a riqueza, para a fartura, para a prosperidade, para a saúde, né? Existe uma oração de Santo Antônio que diz que Santo Antônio dá saúde aos doentes, que ele cure as pessoas, ele é um santo muito milagroso, né? Então, e ele é o santo, é o segundo santo mais homenageado, mais cultuado no Brasil, perde para São Miguel Arcanjo, né? E que era um arcanjo, era um anjo. Então, você tem essa tradição também do pão. Você tem o que não pode faltar numa festa junina: a quadrilha, as bandeiras, a fogueira, enorme, grandona, as comidas típicas, fogos de artifício, desde que sejam apenas luzes, apenas quando eles vão explodir, né? Não haja barulho e que haja somente o clarão, né? Aqueles que vai se tornar enfeites no céu ali luminoso, certo? A vestimenta, balões para enfeitar. Antigamente se soltava muito balão e a gente sabe a preocupação que hoje em dia a gente tem com relação às empresas, às indústrias, às casas, porque aquela boca do balão ali tem um breu, né, que é um fogo, que se cair em algum lugar, ele pode queimar, ele pode incendiar lugares. Então, essa tradição dos balões é apenas para enfeitar o local, né, o arraial ali que vai ter a festa.
mas não mais soltar balões, não é mais permitido também. Hoje em dia tem uma lei e que se a pessoa é pega, a pessoa pode ser presa, né? A música, então vai ter a música, vai ter a quadrilha, vai ter a dança, eles ensaiam, existe toda uma preparação para isso, né? O correio elegante, isso é uma das tradições, o pau de sebo, né? Então vai ter que subir até o final, aquele que subir vai receber um prêmio, né? E esses são os itens, né, que você tem nas festas juninas, tá? O porquê da fogueira, por que tem que ter uma fogueira, por que é tradicional? E a fogueira tem que ser alta, né? Ela tem que ser ali grandona, bem, que vai aparecer bastante. Por quê? Quando Santa Isabel, ela vai visitar Nossa Senhora, quando ela vai visitar Maria, que era a prima dela, ela conta que ela está grávida e que ela vai ter o bebê, mas Maria pergunta para ela, mas como que eu vou saber que esse bebê nasceu? Aí ela diz assim, eu vou fazer uma fogueira bem alta para que você veja de longe que ele nasceu, quando ele nasceu. E vou colocar também um mastro, e nesse mastro eu vou colocar uma boneca, um boneco para homenagear o meu filho que está nascendo. E aí, quando São João nasce, ela põe fogo nessa fogueira e Nossa Senhora consegue ver de muito longe a fumaça. E aí ela fica sabendo que São João, né? Que João Batista nasceu. Então, é uma tradição que haja, né, esse mastro. E se vocês perceberem, o mastro é muito legal porque ele tem a figura de São João, né? Não é de Santo Antônio, geralmente é de São João. Então, conta que é por conta disso aí, né? Dia 23 para dia 24 foi trazido, né, pelos jesuítas, porque dia 24 é o dia que nasceu João Batista. Então, foi trazido para o dia 24 pelos jesuítas, tá? As danças, né, quando você tem o forró nordestino, quando você tem as danças típicas das festas juninas, o que acaba acontecendo? Se você reparar, a forma como eles dançam tem um porquê. Eu vou dar um intervalinho agora de 1 minuto e a gente volta já já. Olá, sou Thaís Pavanelli, sacerdotisa das Filhas de Lilith e proprietária do ateliê A Divina Linha. Sou taróloga, numeróloga e psicóloga. Se você deseja ter uma transformação na sua vida, agende uma consulta e que você conhecerá a si mesmo e a gente pode montar um plano de ação através do tarô terapêutico e da numerologia kármica, em que você vai conhecer a sua missão de vida, regência de vidas anteriores e tudo aquilo que você necessita para que haja essa mudança na sua vida. Você pode agendar pelo telefone 11 98876 3319 ou, se você quiser, pelo Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli. E se você quer ter uma roupa que você vá para um ritual, para uma festa, para eventos, você entra pelo Instagram, @adivinalinha. E retornando ao nosso cozinha, vou dar uma receita para vocês depois, aliás, 2 receitas para a gente fazer aí na época de festas juninas, tá bom? Quando vocês reparam a forma como é dançado a quadrilha, então tem né, o casal que está lá dançando e passa por um corredor, depois volta, depois dança para lá, depois volta para cá, troca de par, né? Eles trocam de pares. Se vocês
lembrarem dos filmes da Idade Média, a forma como eles dançavam é exatamente a mesma que é feita hoje nas quadrilhas. Claro que foi evoluindo, foi se adaptando, eles foram criando coisas novas, mas a coisa do casamento, né? Então, ter o casamento, ter o noivo e a noiva, ter o padre ali, ter os convidados. Então, existe essa forma de que se dança, essa forma que se une o casal, vem muito dos bailes da Europa, da França, da Espanha, de Portugal, era a forma como eles dançavam. Então, se vocês observarem, é muito parecido isso. E é muito legal. Por que que tem que ter um casamento? Porque tem o santo casamenteiro. Então, tem que existir o casamento, tem que existir... vamos passar pelo tour, aí passa todo mundo, aí vai um, vai outro, a forma como eles dançam. Então é muito legal, porque isso vem de uma cultura que não era nossa, mas que foi introduzida no Brasil e eu acho que é o país que mais festeja esses 4 santos, né? Muito mais do que em outros lugares, porque realmente é uma festa e a gente espera pelo mês de junho para poder estar ali, para poder fazer, para poder comer as gostosuras. Não que a gente não possa comer durante o ano, mas parece que fica especial, né? Então, quando você tem uma canjica muito gostosa, muitas pessoas aqui com certeza devem saber fazer a canjica, então eu deixo de molho, ou então às vezes você compra já a canjica pré-cozida, ou você deixa de molho de quase assim, de manhã para cozinhar no outro dia, né? Por quê? Porque ela vai ficar mais molinha, vai ficar mais macia. E você cozinha ela com um pouco de água, depois você vai cozinhar, vai colocar o leite, depois você vai colocar o leite condensado, você pode pôr coco, eu gosto muito de pôr o cravo, a canela em pau, e aquilo vai cozinhar e realmente vai ficar uma coisa maravilhosa. Arroz doce, curau, pamonha. Então existe muita coisa boa que a gente vai se dar o direito, né? O próprio quentão e o próprio vinho quente, né? O churrasco que tem, o pastel. Então, todas essas coisas são muito típicas. No Nordeste, eles têm cuscuz, eles têm outros tipos de comida. No Sul, a mesma coisa, coisas um pouco mais diferentes. Então, assim, é um período que a gente espera para curtir, para dançar. Foi nessa, né? A forma como as quadrilhas, aquela coisa do arrastapé, isso tudo veio dos portugueses, né? A única coisa, o forró, entre aspas, a palavra forró, né, a festa forró, ela surge quando os americanos vêm para o Brasil e eles vão ficar na ilha de Fernando de Noronha, porque é o lugar mais próximo da Europa, desculpa, em que eles iam fazer o quê? Eles iam abastecer os aviões aqui para poderem irem para a Europa na época da guerra. E eles se reuniam de sábado à noite para dançar, e aí eles convidavam, né, o povo que morava ali, e eles diziam assim, for all, ou seja, para todos. E como o nordestino não conseguia entender direito, então aquilo ficou forró. Então, para todos. Então, é uma dança típica, né, brasileira, em que os instrumentos são instrumentos de sopro, você tem ali a viola, você tem não sei se aquilo pode chamar de bumbo, né? Mas você tem as flautas e tudo isso. E que se tornou muito típico no Brasil, o forró. Então, é só uma curiosidade para vocês. Das danças, né? Que, se você reparar, vem muito da Europa, tudo isso, certo? Vamos lá. Simpatias pela fogueira, tá? Não é todo lugar que tem a fogueira. No Nordeste, sim, em lugares, sítios, as pessoas quando vão para sítios, vão fazer uma festa junina, elas acabam utilizando a fogueira. A fogueira é muito utilizada também na bruxaria, por conta de elevar, né, os pedidos ao céu, elevar
ao universo, né? O fogo tem um poder muito grande, a própria madeira quando queima. Então é essa conexão com o divino, essa conexão com o nosso espiritual. Então vamos lá. Saltar as brasas da fogueira, né? Seria um tipo de batismo que você está fazendo. Então, quando você pula a fogueira, é como se você também fizesse, você estivesse fazendo passando por um ritual, né? Então, você pula aquela fogueira, é como se você pulasse os obstáculos, como se você pulasse algo que está, que tem que ser transpassado, né? Ultrapassado, certo? Então, ele passa a ser como se fosse um batismo, um ritual mesmo, em que a gente faz uma liberdade, uma libertação do nosso espiritual. Você vai criar laços de apadrinhamento com o espírito. Então, pular a fogueira na época das festas juninas também tem a ver um pouco com isso. Aqui tem um ritual que eu acho que as pessoas não vão querer fazer, certo? Principalmente porque é pisar em brasas, né? Então, você imagina que baita ritual de passagem é esse, né? Existe sim alguns rituais na bruxaria em que as pessoas passam, elas vão pisar nessas brasas, como também tem, os hindus também fazem isso, me parece que muçulmanos também, de você pisar nas brasas, ou seja, é um ritual de coragem, né? Que você vai enfrentar tudo, não vai sentir dor e vai conseguir ultrapassar aquelas coisas mundanas na sua vida. E aí você faz isso com uma faca virgem. Então você vai passar nessas brasas, né? E vai, e você está descalço, tá? E você vai depois, com essa faca, você vai cravar numa bananeira. E no dia seguinte, a seiva que sai daquela banana, os símbolos que aparecerem ali, podem vir a ser as letras de alguém que você vai casar, com quem você vai acabar casando, né? Mas existe uma coisa muito mais fácil, gente. Você pega os papéis, faz o alfabeto A, B, C, D e tal. Você vai colocar numa vasilha com água, né? E a vasilha e o papel enrola os papeizinhos dentro dessa vasilha, coloca tudo lá. Do dia 12 para o dia 13 de junho. Os papéis, né, ou o papel que abrir é a letra da pessoa que você vai casar. Então, tem coisas muito mais fáceis de serem feitas. Uma delas é essa. Outra é você passar, né, na São João, porque a fogueira é no São João, certo? Você vai passar com um copo, você vai pular nessa fogueira com um copo de água. E nesse copo, você não vai deixar encostar, você pega um fio, tá? Com um anel. E você vai colocar o fio assim, com um anel, e ele vai batendo. Alguém segura esse copo pode estar em cima da mesa, ele vai batendo, né? E quantas vezes ele bater no copo, o anel bater no copo, é quantos anos vai demorar para você encontrar alguém. Então, são simpatias que são feitas exatamente na época do dia 12 para o dia 13 ou no dia 24, que é o dia de São João, tá? Os papeizinhos, você pode também pegar esses papeizinhos, fazer também e colocar embaixo do travesseiro. Tem muita gente que já tem um pretendente, né? Ou às vezes tem mais de um pretendente. Então vai colocar o nome num papel, escrito ali a lápis, e vai colocar embaixo do travesseiro. E vai pedir para que São João ou que Santo Antônio te mostrem quem é a pessoa que você vai casar. Ou que você vai conhecer, pelo menos, né? Para você ter um relacionamento afetivo aí.
Existem outras simpatias? Existem. Ao longo do mês eu vou passando para vocês. Na semana que vem, com certeza, eu vou passar outra simpatia, outras coisas para vocês. Lembrando que a gente tem que estar preparado para receber um amor. A gente tem que estar aberto para que isso aconteça. Lembrando que o amor é química, que a gente vai conhecer a pessoa, que a gente vai naquilo que a gente conhece, a gente vai admirando, a gente vai respeitando, a gente vai percebendo que aquela pessoa nos deixa feliz. E é a partir daí que um grande amor acontece, a partir daí que um grande relacionamento acontece. Tá bom, pessoal? Se você gostou do programa, compartilha e eu vejo vocês no próximo programa. Um grande beijo. Até a próxima.